Helena Sampaio sempre acreditou que algumas verdades permaneciam enterradas porque, se viessem à tona, poderiam destruir tudo ao redor. Aos 42 anos, ela vivia uma rotina tranquila e aparentemente perfeita. Era bibliotecária em uma universidade prestigiada, admirada pela calma que transmitia e pela forma como tratava cada livro como se fosse parte de um mundo secreto. Morava em um pequeno apartamento no centro, decorado com plantas e móveis antigos herdados da mãe, que morrera quando Helena tinha apenas 10 anos. Seu pai, Lourenço, era pastor de uma igreja pequena, um homem rígido, silencioso e devoto. Helena crescerá acreditando que a mãe tivera uma morte súbita por causas naturais e que nada mais havia a se dizer sobre o assunto. Ao contrário disso, sempre sentiu que havia algo por trás daquele silêncio. Um vazio. Uma porta fechada da qual seu pai jamais falava. Sempre que tentava perguntar sobre a mãe, Lourenço mudava de assunto com a naturalidade de quem já treinara aquilo por décadas. Com o tempo, Helena desistiu de perguntar, mas nunca deixou de sentir que uma sombra a acompanhava. Essa sombra tomou forma concreta em uma manhã de novembro, quando recebeu pelo correio uma caixa antiga sem remetente. Dentro havia apenas um diário manchado e uma fotografia desbotada. Na foto, uma mulher muito parecida com Helena estava em frente a uma casa simples no interior. O verso trazia a data de 26 anos atrás e apenas duas palavras, para Helena. O diário começava com um nome que fez Helena sentir uma vertigem. Clara Sampaio. O nome da mãe. O coração dela acelerou enquanto folheava as páginas, mas logo percebeu que muitas estavam rasgadas, arrancadas com força. O que restava eram trechos desconexos, frases cortadas que mencionavam medo, vigilância e algo chamado Projeto Aurora. Uma frase, em especial, fez Helena derrubar o diário no chão. Eles querem levar minha filha. Se algo acontecer comigo, é porque descobri demais. O apartamento pareceu encolher ao redor dela. Por que alguém teria mandado aquilo agora? Quem arrancou as páginas? E o que diabos era o Projeto Aurora? Helena tentou ligar para o pai imediatamente, mas ele não atendeu. A cada chamada que caía na caixa postal, mais crescia dentro dela a certeza de que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Naquela noite, decidiu procurar por respostas na velha casa onde crescerá, localizada em um bairro afastado. O lugar estava abandonado desde que o pai se mudará para uma casa menor na periferia. Ao entrar, sentiu o cheiro de poeira e madeira úmida. Lembrou-se da mãe em flashes pequenos, quase reais, como se fossem memórias de outra pessoa. Subiu até o antigo quarto dela e começou a vasculhar gavetas, caixas e portas secretas que jamais imaginara existir. Foi em uma tábua solta no chão que encontrou algo. Uma chave pequena presa por um barbante, acompanhada de um bilhete quase ilegível escrito pela mãe. Se estiver lendo isso, é porque precisa saber a verdade. Guardei tudo no lugar onde começou. Helena ficou sem ar. Que lugar era aquele? A casa da foto? Ela examinou novamente a imagem. No canto, quase invisível, havia a placa de uma cidade, Santa Celina. Helena pesquisou rapidamente no celular. Era uma cidade remota a 300 quilômetros dali. Uma cidade sobre a qual nunca ouvirá falar. No dia seguinte, sem avisar ninguém, pegou o carro e encarou a estrada. O caminho era longo e sinuoso, cercado por áreas abandonadas e pequenos povoados. Chegou a Santa Celina perto do fim da tarde. A cidade parecia deslocada no tempo, com ruas vazias, construções antigas e um silêncio denso entre as pessoas. Os poucos moradores que passavam olhavam-na como se reconhecessem algo nela, como se soubessem quem ela era sem nunca tê-la visto. Encontrou a casa da foto na periferia da cidade. A madeira estava descascada, as janelas quebradas, mas o formato era o mesmo. Usou a chave encontrada no quarto da mãe e a porta se abriu com um estalo alto. Lá dentro, o ar era pesado, como se guardasse décadas de memórias sufocadas. A casa estava quase vazia, mas na cozinha havia uma pequena porta trancada com um cadeado enferrujado. A chave não funcionou ali. Antes que pudesse procurar outra saída, ouviu passos na varanda. Um homem apareceu na janela, assustando-a. Tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos inquietos. Perguntou de forma ríspida quem ela era e por que estava ali. Helena explicou que buscava informações sobre a mãe. O homem, que se apresentou como Osvaldo, empalideceu ao ouvir o nome de Clara. Disse que ela deveria ir embora antes que fosse tarde demais. Helena insistiu, dizendo que não sairia dali sem respostas. Osvaldo suspirou e pediu que ela o seguisse até a pequena praça da cidade. Lá, sentado em um banco antigo, ele revelou aquilo que ninguém jamais tivera coragem de contar. Clara não era apenas sua mãe. Era uma das líderes de um grupo secreto que tentava expor um esquema criminoso envolvendo políticos, empresários e militares influentes da região.
Esse grupo investigava desaparecimentos, tráfico de pessoas e experimentos ilegais realizados décadas antes em uma instituição chamada Centro Aurora. A cidade inteira sabia da existência do centro, mas todos fingiam que não sabiam. Quem falava demais desaparecia. Clara, ao descobrir documentos comprometedores, tornou-se alvo. Lourenço, o pai de Helena, não era apenas pastor. Trabalhava como informante infiltrado e tentava proteger Clara, mas falhara no dia em que ela fora levada. Oficialmente, sua morte havia sido registrada como parada cardíaca. Extraoficialmente, ninguém sabia o que acontecerá com ela. Helena tremia dos pés à cabeça. A vida inteira construíra uma imagem pacífica da mãe, quando na verdade ela havia sido uma investigadora corajosa, perseguida por algo terrível. Osvaldo disse que a porta trancada na casa ocultava documentos importantes, mas que o cadeado só poderia ser aberto com uma chave específica que Clara escondia em algum lugar. Helena lembrou imediatamente do bilhete no diário. O lugar onde começou. O quarto onde Helena nasceu ficava naquela casa. Ela voltou correndo, guiada pelo instinto. No antigo quarto, arrancou móveis do lugar, tirou quadros da parede e finalmente encontrou, presa dentro de uma rachadura no rodapé, uma pequena caixa de metal. Dentro estava a segunda chave. Com as mãos tremendo, abriu a porta da cozinha. Ali encontrou uma pasta grossa, aparentemente intacta apesar dos anos. Ao abri-la, encontrou documentos assustadores, fotos de pessoas desaparecidas, relatórios sigilosos, nomes de políticos famosos, mapas da região e, no centro, uma ficha com o nome Helena Sampaio. Helena caiu de joelhos. A ficha dizia que ela havia sido monitorada desde o nascimento, considerada uma ameaça potencial caso herdasse o mesmo perfil investigativo da mãe. Havia anotações recentes, datadas de 2 anos antes, indicando que alguém ainda vigiava seus passos. Entre os nomes dos responsáveis pelas anotações, um fez seu coração parar. Lourenço Sampaio. Seu próprio pai. Ela sentiu um misto de raiva, incredulidade e dor. Por que o pai teria colaborado com aquilo? Quem ele realmente era? Por que fingir a vida inteira que nada sabia? Antes que pudesse processar, ouviu vozes do lado de fora, carros se aproximando. Portas batendo. Helena fugiu pelos fundos da casa, segurando a pasta contra o peito. Se escondeu no mato até a noite cair. Quando voltou, viu homens vestidos de preto revirando a casa. Ouviu um deles dizer que não encontraram os documentos e que o pastor Lourenço estava a caminho. Aquilo confirmou seus piores medos. Desesperada, Helena fugiu em direção à estrada. Dirigiu por horas até chegar de volta à sua cidade. Foi direto à igreja onde o pai pregava. Encontrou-o sozinho, apagando velas no altar. Ele parecia cansado, envelhecido além da idade. Quando a viu, seus olhos se encheram de algo que Helena não conseguia decifrar. Culpa? Medo? Alívio? Ela exigiu respostas. Lourenço fechou os olhos por um momento longo, como se estivesse prestes a enfrentar algo inevitável. Então contou a verdade. Ele havia trabalhado para o Centro Aurora nos anos 80, forçado por chantagens que envolviam a própria família. Quando conheceu Clara, tentou protegê-la, mas já estava preso demais naquela rede de poder. Tentou alertá-la sobre o perigo, mas ela não quis recuar. No dia do desaparecimento dela, ele não conseguiu chegar a tempo. Quando recebeu a notícia, decidiu criar uma história falsa para proteger Helena. Fingiu que a esposa morrera de forma natural. Criou a filha afastada da cidade, acreditando que isso a manteria segura. Porém, os responsáveis pelo centro nunca deixaram de monitorar Helena. E Lourenço, para mantê-la viva, precisou colaborar. Ele chorou enquanto confessava que passará os últimos 20 anos preso entre salvar a filha e impedir que ela descobrisse tudo. Mas agora que ela descobrira, sua proteção não significava mais nada. Helena deixou a igreja com o coração esmagado. Amava o pai, mas não sabia como perdoar alguém que, mesmo tentando protegê-la, tinha contribuído para sua vida ser uma mentira. Nos dias seguintes, recebeu ligações, mensagens e ameaças anônimas. Sabia que não teria muito tempo até que tentassem silenciá-la também. Foi então que decidiu que não fugiria mais. Com a pasta nas mãos, procurou jornalistas investigativos. Outros denunciantes surgiram. O caso se expandiu, envolvendo generais, ex-políticos e empresários influentes. Um escândalo nacional. Prisões aconteceram. Documentos vazaram. O Centro Aurora foi finalmente exposto. Lourenço desapareceu uma semana depois. Apenas deixou um bilhete dizendo que precisava pagar pelos próprios pecados. Helena nunca mais o viu. Ainda assim, pela primeira vez em sua vida, Helena sentiu que estava livre.
Livre das sombras, dos segredos e da culpa herdada. Livre para reconstruir a própria história. Descobriu que sua mãe havia lutado pela verdade até o fim. Agora era a vez dela. Alguns meses depois, Helena voltou à casa abandonada em Santa Celina. Sozinha. Caminhou até o centro da sala e fechou os olhos. Podia sentir a presença da mãe ali, como se Clara a observasse com orgulho. A verdade custará caro. Mas, finalmente, estava viva.